E aí, pessoal, beleza? Ó, hoje quero passar uma dica para vocês importantíssima, tá? Em relação ao comprimento de linha. Vamos falar hoje sobre comprimento máximo equivalente. É uma informação que tem no manual de instalação e poucos técnicos se atêm a essa tabela aí e também ao pequeno cálculo que é feito para ter o comprimento máximo equivalente, beleza? Então, ó, para quem não conhece, ela vem assim, ó, CME, comprimento máximo equivalente, ó, conforme está descrito aqui em cima. Mas o que seria esse cálculo exatamente? Vê só, ó, eu teria o comprimento linear, tá? CL seria comprimento linear, né? Comprimento linear, tá? E esse comprimento linear seria o quê? A distância que você tem do condensador até o evaporador, beleza? Da conde até evap você tem 9 metros, que aqui ó, já está descrito 9 metros como por exemplo. Então o que acontece? Para eu ter o comprimento máximo equivalente, eu tenho que somar ao comprimento linear as curvas ou conexões que foram feitas, beleza? Então o que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, o comprimento linear, tá? Então, comprimento máximo equivalente seria o comprimento linear, mais, olha, NC vezes 0,3. O que seria isso? NC seria o número, olha, número de conexões, tá? Número de conexões, beleza? Número de conexões ou curvas, tá? Ou curvas. Beleza? Número de conexões ou curvas. Então, NC, número de conexões, vezes uma constante que é dada pelo fabricante. Então, no manual, o fabricante diz, se houver curvas ou conexões, considerar 0,3. Esse exemplo aqui é do fabricante Carrier, né? É o da Spring Carrier. Então, ela usa 0,3, mas alguns outros também usam essa mesma constante. O importante é observar qual é o modelo e marca do equipamento, olhar o manual e verificar qual a constante que ele usa quando tem que acrescentar aí ao cálculo de comprimento máximo equivalente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o comprimento máximo com comprimento linear sendo 9 metros, mais o quê? O número de conexões. Quantas curvas eu tenho aqui? Ó? Olha, eu tenho uma aqui ó, no pé do condensador, 2, 3, 4, 5, 6 e aí eu chego no evaporador. Então eu tenho 6 vezes a constante que o fabricante nos dá, que é 0,3. Sendo assim, o nosso comprimento máximo equivalente é de quanto? 9 mais 6 vezes 0,3 vai dar o quê? Vai dar 1,8. Então, eu teria aqui o quanto? 10,8 metros. Olha aí, eu tenho o meu comprimento máximo equivalente de 10,8. Olha aí, eu acabei acrescentando na minha instalação 1,80 m quando calculei o comprimento máximo equivalente. O que isso vai mudar? Vai mudar o seguinte, quando você pegar a tabela que vamos analisar agora, diz que o diâmetro da linha da instalação até 10 metros é 1 diâmetro. Depois, o diâmetro muda se passar de 10 metros. Isso acontece muito com máquinas de capacidades maiores, como 30.000, 36.000, 48, 60.000 BTU. Então, poucos técnicos estão ligados. Às vezes, coloca a linha completa, a linha com 30 metros, do mesmo diâmetro. Na verdade, não é. Na verdade, tem um comprimento máximo equivalente que considera as curvas. Considerando a curva, além de aumentar o diâmetro, também vai aumentar o cálculo para carga adicional. Então, vamos analisar a tabela e verificar alguns exemplos que vai deixar bem prático esse cálculo que a gente acabou de fazer, beleza? Vamos embora. Analisando agora a tabela fornecida pelo fabricante, tá? É uma tabela chamada ó, comprimento máximo equivalente. Daqui ele fala os modelos, as bitolas de sucção, linha de expansão, sucção, linha de expansão, porém, até 10 metros ele vai usar essa bitola, de 10 a 20 metros essa, de 20 a 30 metros vai usar essa coluna aqui como referência. Como a gente havia calculado que a tabela ela tinha diferença, né? No caso o cálculo de comprimento tinha diferença em relação ao comprimento linear e o comprimento equivalente, então vamos fazer uma análise aqui
em relação a um modelo específico aqui, de 30 mil, por exemplo. Então, se eu tiver um comprimento até 10 metros, vamos utilizar 3/4 e 3/8. Observe, ó, 30 mil BTU, eu vou usar aqui 3/4 e 3/8. Se eu tiver a tubulação passar de 10 metros, então eu já vou alterar aqui o diâmetro da tubulação, porque vai passar a ser 7/8 e 3/8. Tá vendo aí que como mudou? Então, antes eu tinha um cálculo que era 9 metros, daquele cálculo que a gente fez no quadro. Então eu usava essa tubulação aqui, ó, 3/4, 3/8. A partir do momento que eu calculei o comprimento máximo equivalente, a tubulação passou de 10 metros. E aí foi 10,8. E agora eu tenho que recalcular a minha tubulação, ou no caso, verificar qual tubo ou diâmetro que eu vou utilizar. Nesse caso aqui, 7/8 e 3/8 quando passa de 10 metros, ok? 7/8 e 3/8, tá? Em relação a um detalhe dessa tabela, é o seguinte, não sei se vocês observaram, mas tem um asterístico aqui, ó. Um asterístico, 2 asterísticos, 3 asterísticos ao lado do diâmetro de sucção, ok? O que significa esse asterístico? Cara, esse asterístico aqui significa isso aqui, ó. É recomendado linhas de 3/4 para melhor eficiência. Então, quando tem um asterístico aqui, apenas um, ele está dizendo que o tubo é de 5/8, porém, pode ser utilizado o de 3/4, que é um diâmetro maior, para melhorar a eficiência. Então, o fabricante permitiu utilizar aqui, ó, 5/8, tá? Ele permitiu usar 5/8, porém ele disse, ó, se botar 3/4, se você instalar com 3/4, você melhora a eficiência. E nesse caso aqui, com 2 asterísticos, diz que se eu colocar 7/8 no lugar de 3/4, eu vou ter melhor eficiência. E no caso de 3 asterísticos, ele vai colocar uma de 1 polegada, 25,4. Porém, não temos tubulação de cobre de 1 polegada. Então, o que é que a gente faz? A gente verifica que temos a 1 e 1/8. Tá vendo aqui, ó? Na sequência ele fala 1 e 1/8, quando muda a questão do comprimento. Então, se você tem 7/8 e pode colocar 1 e 1/8, você melhora a eficiência do equipamento, tá? Pessoal, fica essa dica aí de ouro, tá? Essa análise de tabela de comprimento máximo equivalente. Então, quem gostou, curte, compartilha, comenta aí pra gente trocar umas ideias legais e tamo junto. Valeu!